trabalhadora da casa, que conversará conosco a respeito desse tema muito importante, o remorso. Que Jesus te envolva, Isolena. Bom dia, que Jesus nos envolva no seu amor, porque para falarmos desse assunto não é tão simples assim, principalmente porque nós nos encontramos num planeta que ainda predomina o mal e que, com certeza absoluta, a grande maioria de nós, se não viveu esse sentimento, tomara que nunca tenham vivido, poderemos ter ainda a possibilidade de viver. Então, ele é um sentimento que tem deixado muitos de nós com a autoestima em baixa, angustiados, negativos, desmotivados e muitos até depressivos, que é esse sentimento de culpa, ou seja, o remorso. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é uma pergunta que eu vou deixar por 5 segundos para vocês mentalmente responderem. Será que o remorso, só sentirmos o remorso, ele vai resolver o nosso equívoco, o nosso problema, o nosso erro? Acho que já se passaram 5 segundos, né? Mas aí antes, enquanto vocês dão a resposta para vocês mesmos, nós vamos colocar na tela, explicar o que é esse remorso. O que seria o remorso? O remorso é a reprovação da nossa consciência de que nós havemos cometido uma falta. Então é o arrependimento, é o sentimento de culpa. E o remorso se caracteriza pelo tormento, pela aflição, pela revolta da nossa consciência, que também acaba esgotando as nossas forças, porque o remorso nos faz reviver infinitas vezes aquela impressão ruim que nós causamos aos outros ou a nós mesmos. Muitas vezes nós causamos um dano a nós mesmos e sentimos remorso por aquilo que a gente fez. E o que seria a culpa? A culpa seria uma cobrança íntima com uma pesada carga de autoacusação, visto que ela nos aponta os erros de maneira extremamente negativa e faz que nos sintamos envergonhados, derrotados e muitas vezes até sem forças para seguirmos adiante. Culpa é sermos responsáveis por um erro. E sermos responsáveis por esse erro é reconhecermos o ato, é nós reconhecermos que realmente nós erramos e não ficar nos torturando por aquilo que a gente fez, por aquele equívoco. Nós temos no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, que tem a seguinte pergunta: o remorso é uma punição? E a resposta dada a Kardec, pelo Espírito de Verdade, é que o remorso é a força que prepara o arrependimento. Então, esse remorso, ele é a brecha, é aquela fresta que se abre, naquela portinha escura, para dar passagem de um pingo de luz. Esse o remorso é essa brecha. Então, através dessa brecha, nós, ou seja, o equivocado, recebe a cooperação dos amigos do mundo invisível, os espíritos benfeitores, os anjos de guarda, nossos anjos de guarda, que eles estão sempre à espera de que a gente se arrependa para nos auxiliarem. Então, eles esperam essa oportunidade. E quando nós temos a intenção de nos mudarmos, de retificar, de fazer o caminho de volta, eles vão nos auxiliar, sim, sempre. Mas depende de nós abrirmos essa brecha, essa fresta, para que eles possam chegar até nós. O sentimento de culpa é um dos piores, é um dos algozes mais cruéis daquela criatura, daquela pessoa que erra. É compreensível
que nós nos vejamos ainda, pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos, que a gente se veja de braços dados com mágoas, com irritações, com pensamentos negativos, que já não deveriam fazer parte da nossa vida, mas que, infelizmente, ainda fazem. Mas esses sentimentos não devem nos levar à derrota total, não devem nos deixar no chão, não devem. Então, ainda somos daqueles que nos vemos envolvidos por energias que corroem a nossa paz íntima, que azedam as nossas relações sociais, as nossas relações familiares. E quando nós entendermos o equívoco e nos arrependemos, nós passamos a sentir culpa. Nós sentimos, sabemos que erramos, aí começamos a sentir culpa. E foi por causa desse funesto e desse trágico sentimento de culpa que Judas se deixou levar pela proposta suicida. Quando ele poderia já ter voltado atrás, porque ele se arrependeu, ele sentiu remorso, e o que ele fez? Ele foi e se suicidou. Ele não precisava ter feito isso, porque Jesus com certeza o teria amado do mesmo modo, como ele fez depois desse ato de loucura que ele cometeu. Ele o recebeu, ele foi lá em busca de Judas após o suicídio. Foram remorsos de tormentos acumulados, a causa de autocídio, ou seja, da autodestruição de Pilatos. Porque o que Pilatos fez? Ele, dando vazão à sua covardia, ele deixou que Jesus fosse crucificado, sabendo que Jesus era inocente. E o que ele fez? Ele não teve coragem de voltar atrás sobre as suas atitudes equivocadas e deixou Jesus ser crucificado. Ele poderia ter voltado atrás e reparado os seus equívocos. Então vamos fazer uma reflexão aqui agora. Quantos de nós já não nos equivocamos e não tivemos coragem de voltar atrás? Por orgulho ou por qualquer outra razão não tivemos coragem. Quantos já cometemos algum tipo de injustiça e não tivemos, e não reconhecemos o nosso equívoco, o nosso erro? Quantas noites mal dormidas por equívocos que não tivemos tempo de reparar, ou porque a pessoa foi embora, ou porque a pessoa morreu e a gente não teve tempo de refazer o caminho. Nós temos no livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele nos traz neste livro a trajetória de vários espíritos ligados entre si, que sobre o peso desse sentimento funesto que é o remorso, eles admitiram os seus erros, eles voltaram ao caminho de suas vítimas, mesmo sofrendo por parte delas agressividade. Ou voltaram para iniciar o seu processo de renovação ou de ressarcimento. Quem está disposto a renovar-se não teme o corretivo doloroso, não teme o remédio amargo. Nós sabemos que muitas vezes o que vai nos curar é aquele remédio bem amargo mesmo. Paulo de Tarso, né, todos nós conhecemos a história dele, é um exemplo bem claro dessa situação. Ele perseguia Jesus, perseguia os cristãos, veio o arrependimento. O que ele fez? Ele não foi se suicidar, ele passou a seguir os ensinos de Jesus. Sofreu toda aquela perseguição, né, que a história nos conta, mas ele não temeu o doloroso remédio. Ele seguiu à frente. Então, nós sabemos que ainda a queda, o erro, o equívoco é um fenômeno comum na nossa marcha evolutiva, no estágio de evolução em que nos encontramos. Mas o que a gente deve fazer quando ocorre esse tipo de situação? Quando caímos, quando nos equivocamos? Simplesmente vamos levantar.
Vamos nos levantar, vamos refazer o nosso caminho, porque isso constitui um dever intransferível para todos nós. Nós não podemos transferir isso para que alguém amanhã pague essa dívida para nós. Isso não existe. Não existe. Nós precisamos, quando percebermos a bobagem que a gente fez, simplesmente voltar atrás. Voltar ao caminho das nossas vítimas, refazer, termos outros valores morais, que isso pode nos libertar. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E Jesus já nos disse isso há mais de 2000 anos atrás, quando Ele disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E nós somos o rebanho de Jesus. Então, com certeza absoluta, um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar o nosso caminho verdadeiro, que é o caminho da felicidade. O arrependimento é o primeiro passo, sinal da nossa consciência de que nós cometemos um erro. É aquela dor que nós sentimos pela dor que nós causamos ao nosso irmão. Reconhecer o erro impõe uma atitude muito, muito corajosa. Nós somos aquele que consegue realmente reconhecer. É corajoso, que é muito difícil nós aceitarmos que a gente se equivocou. Quando nos arrependemos, nós acabamos mudando a nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de ser, nós mudamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós nos colocamos no lugar do outro, para que possamos sentir o que o outro sentiu por aquela nossa atitude, por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu falei. Nenhum arrependimento. Vejam bem, nenhum arrependimento deve transformar-se em sentimento de culpa, a fim de que não venha a se tornar motivo de males muito maiores, muito mais graves, porque esse sentimento de culpa pode nos levar ao suicídio, o autocídio, a nossa própria autodestruição, pode fazer com que haja desequilíbrios físicos, mal-estar, doenças, pode ocorrer desequilíbrios espirituais. Neste momento, com esse sentimento de culpa, nós podemos atrair obsessores, porque nós estamos abrindo a porta para que eles cheguem até nós. E ainda temos a questão de entrarmos para o uso de drogas, para a autoobsessão, que é não nos perdoarmos por aquilo que nós fizemos de errado. Quantos de nós já ficamos remoendo, uma situação ocorrida e ficamos não nos perdoando? Então não vamos ser como Pilatos, que se arrependeu e se deixou enlouquecer, Judas, que sentiu remorso e acabou se suicidando, mas nós podemos ser como Maria de Madalena, que ela percebeu, se arrependeu da vida equivocada que estava levando, transformou-se e voltou atrás, e começou a fazer um outro caminho. Simão Pedro negou Jesus. Nós sabemos disso, e não foi uma vez só, foram várias vezes. E o que ele fez? Ele se arrependeu e tornou-se um exemplo vivo de fé. Vocês podem estar se questionando, pode estar na mente de vocês agora, mas o que eu posso fazer para amenizar esse sentimento de culpa ou curá-lo? Eu estou sentindo culpa. O que eu posso fazer para amenizar isso ou para curá-lo? O que o Espírito Joanes, no livro Para Uso Diário, psicografado por Raul Teixeira, nos aconselha? Ele diz o seguinte: aprenda a pedir desculpa. Eu sei que é difícil, gente, porque às vezes o nosso orgulho não permite, mas é o caminho. Aprenda a pedir desculpa, a confessar os seus erros, a admitir o equívoco, para que não aninhe remorso na alma, ou para que o remorso tenha o poder de nos reerguer e não de sucumbirmos. Considere, diz, que você não é infalível, que você não é invulnerável. Nós ainda somos pessoas falíveis, nós ainda somos.
E assim, nós teremos, quando nós pensarmos assim, nós vamos ter tranquilidade, nos diz, para admitirmos o lado feio que ainda vibra em nossa intimidade. Somente quando nós nos decidirmos a não alimentar remorso por orgulho ou por qualquer outra razão, é que vamos deixar de sofrer. E diz: confesse dessa forma o seu erro, quando ele ocorra, e parta para o acerto, pois todos os que seguem pelos caminhos humanos, todos nós, na realidade, podemos tropeçar, podemos tombar, podemos cair, mas em nome do autorrespeito, aprendam a se levantar, a se recuperar, a se reerguer, para mudar a forma de proceder. Então, são os conselhos que os Espíritos nos dão para que a gente possa realmente seguir à frente, seguir adiante, sem nos destruirmos. Existem arrependimentos de duas formas. Existe o arrependimento saudável, que é aquele que nós diagnosticamos o erro e não queremos mais praticá-lo, não desejamos mais praticá-lo. Isso nos leva ao arrependimento sincero, embora revestido de dor, porque ele vai nos impulsionar a repararmos o nosso equívoco. Então, esta é uma forma de arrependimento saudável. Mas também tem o arrependimento patológico, que seja, a pessoa fica acomodada na queixa, na lamentação, acredita que o fato de sentir culpa, ressentir essa dor repetida, está pagando pelo mal cometido ou pelo mal que ele fez a alguém e resgatando os seus débitos. Não é isso, não é assim que funciona. Isso é uma ilusão. Não adianta nós ficarmos na queixa e na lamentação que nós não vamos quitar a nossa dívida. Não é assim que funciona. Então, que o nosso arrependimento seja o que liberta, tornando-nos tranquilos para realizarmos todo o bem possível. Não adianta, nós temos que ter calma, nós temos que ter coragem, nós temos que tentar, de alguma forma, refazer o nosso caminho. Temos a oração, temos que ter fé no futuro, amar, trabalhar. São elementos, isso são elementos que fazem com que a gente se reerga, faz com que a gente progrida. Então, nós podemos fazer isso tudo. Temos a oração. Quantas coisas nós podemos fazer em benefício do nosso irmão. E nessa altura da nossa exposição, agora nós vamos voltar a fazer aquela pergunta lá no início, que é que vocês já responderam para vocês, né? O remorso por si só resolve? Bom, para quem respondeu sim, acertou. Ele resolve quando se arrepende. Ele resolve quando esse arrependimento é sincero. E deve ser substituído, esse arrependimento, pela reflexão, pela coragem moral de expiar os seus erros, ou seja, de fazer o caminho de volta, buscando reparar os nossos equívocos, sejam eles para com os outros, sejam eles para conosco mesmo, sejam eles para com a natureza, não importa. Então, ele resolve quando nós realmente nos arrependemos sinceramente. E para quem pensou que não, também acertou. Quando se arrepende e nada faz para resolver o problema e fica só lamentando os seus erros, não vai resolver absolutamente nada. Só resolve com a prática do bem, do perdão, da caridade e do amor. Só desta forma o remorso vai realmente resolver. Nós temos no livro Céu e Inferno, no capítulo das penas futuras, segundo o Espiritismo, tá? Não é nem o inferno, nem o céu, nem o purgatório, tá? São as penas realmente, aquelas da nossa, as penas que nós vamos colher, né? As dores que nós vamos colher devido à nossa
as nossas condutas, nossas posturas, e nos diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, só nos arrependermos não basta. Infelizmente, eu vou ter que clarear isso para vocês. Nos arrependemos sinceramente, mas nós vamos ter que expiar e vamos ter que reparar o nosso equívoco. Então, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, o arrependimento, como já falamos, é sinal de consciência da falta que nós cometemos. Kardec afirma que o arrependimento suaviza a nossa expiação, abrindo um caminho de esperança para a nossa reabilitação. Então, o arrependimento é esse primeiro passo, mas somente a reparação pode anular e destruir a causa do nosso erro. E isso pode levar várias existências. E o que seria a expiação? A expiação, conforme Kardec nos coloca, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes, seja na vida atual, ou seja, depois da nossa morte lá no mundo espiritual, ou ainda em uma nova existência corporal. Nós podemos expiar os nossos equívocos, os nossos erros, de acordo com a gravidade deles, aqui na Terra, nessa existência ainda, depois que a gente morreu lá no mundo espiritual, ou voltarmos para uma outra existência para para expiarmos os nossos equívocos. E a reparação? A reparação consiste em fazer o bem àqueles que nós fizemos o mal. Aquele que não repara nesta vida, na sua atual existência, por fraqueza, por orgulho ou por má vontade, vai se encontrar numa outra existência em contato com as mesmas pessoas de que eles que se queixaram deles. Não tem como. E em condições, muitas vezes, escolhidas por eles mesmos, por nós mesmos. Né? Para quê? Porque a gente possa provar a essas pessoas que nós maltratamos o nosso devotamento. E se não tivermos, né? De repente vocês estão puxa, e se eu não tiver a oportunidade de reparar o mal que fizemos com determinada pessoa diretamente? Porque às vezes a pessoa foi embora, às vezes a pessoa morreu, e aí como é que fica? Vamos então agora pagar pelo resto da eternidade por esse equívoco? Não. O que o apóstolo Pedro já nos disse? Para não repetirmos o erro, amarmos muito, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É o que nós podemos fazer. Nos dedicarmos a uma causa, nos dedicarmos às outras pessoas, amarmos os que nos rodeiam. Enfim, nós podemos resgatar a nossa dívida desta forma. E mais uma reflexão que eu gostaria de fazer. No exame dos enganos que todos nós nos vemos envolvidos, porque ainda somos imperfeitos, nós podemos levar em consideração 4 pontos muito importantes. Primeiro, a gente já falou, né? Reconhecer o erro com humildade e não aquele erro que nós cometemos. A segunda questão seria não reproduzir este erro, ou pelo menos fazer tudo no sentido de evitarmos de cairmos novamente naquela cilada, né? Porque quando a gente erra, é como se fosse uma cilada, né? E o terceiro ponto seria nós auxiliarmos aqueles a quem nós machucamos, aqueles que nós ferimos. E o quarto ponto seria nos sustentarmos na fé, no trabalho, a fim de que a reabilitação possa acontecer. Porque nós sabemos que o trabalho e a fé são alavancas de sustentação de todas as almas enfraquecidas. E quando a gente está trabalhando, a gente não pensa nem na dor,
né? A gente vai, quando a gente está fazendo realmente alguma coisa importante, a gente acaba nem se lembrando daquela dorzinha que nos incomoda no dia a dia. Então, como nós já sabemos, a partir deste momento, a gente já sabe que o remorso, ele é inevitável. Mais cedo, mais dia, ele vai acontecer. Não tem como nós fugirmos dele, ele vai acontecer. Então vamos convertê-lo em oportunidade e não em queda e não em loucura. Não nos deixar arrastar, né, deixar a gente no chão quando a gente descobre que se equivocou e acaba sentindo remorso. Se nós já compreendemos a necessidade de nos quitarmos, porque Deus não cobra nada da gente, tá, gente? Não é Deus que nos cobra. Nós vamos ver daqui a pouco uma história que a gente vai entender bem isso. Na realidade, nós que temos que nos quitar com a nossa própria consciência, nós podemos começar o nosso processo de regeneração com pequenas mudanças no nosso dia a dia. Nós olharmos para nós e vermos quais são as atitudes que mais têm magoado, que mais têm prejudicado ou nos prejudicado, e começarmos a fazer um planejamento e começarmos a mudar essas nossas atitudes. Nós temos hoje a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, bendita, vamos dizer assim, que nos orienta, que nos esclarece, que nos traz informações. Temos depoimento dos espíritos que sofreram, que sentiram o remorso, se arrependeram, repararam os seus equívocos, voltaram atrás. Não vão pensar que Judas continua... Não, Judas já resgatou a sua dívida há muitos anos, tá? E nós continuamos fazendo aquela, né, grande... Tem muitas pessoas que ainda fazem aquela brincadeira de malhar o Judas, né? E ele não é, ele já é um espírito muito adiantado. Tá? Então, ele se arrependeu, voltou atrás e refez o seu caminho. O melhor remédio para as enfermidades do sentimento de culpa, nós já falamos, é o serviço em benefício do nosso próximo. É nos dedicarmos a algo produtivo. Todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau, nós somos espíritos ainda culpados. Mas muitos, de repente, em vias até de regeneração. E vocês poderão estar se questionando, o que é certo, o que é errado? Como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Jesus, já nós temos essa resposta no Livro dos Espíritos, na questão 632, que Kardec questiona a espiritualidade, né? E a resposta foi que, eles disseram, Jesus já vos disse, vejam o que gostariam que os outros fizessem para vós, e tudo está nisso. Então, nós não vamos nos enganar nunca. Quando nós formos fazer alguma coisa, ou dizer algo, se nós refletirmos, bom, eu gostaria que ele fizesse isso para mim, ou que dissesse isso para mim, não gostaria. Então, nós vamos saber que é um mal, né? Então, depende de nós mesmos. A cada minuto, nós temos condições de fazer algo para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para a nossa conquista. Saber utilizar esses minutos, esses instantes da nossa vida, para nós nos queremos renovar, melhorar, só depende de nós. O fato de nós sairmos hoje de manhã, num domingo de manhã, virmos aqui, assistir uma exposição, refletirmos sobre algum tema, isso já é algo que nós estamos fazendo para a nossa melhoria. E quanto mais nós podemos fazer, não só nesses momentos aqui, mas durante o nosso dia a dia, durante todas as horas da nossa existência. Eu vou relatar para vocês, que vai dar tempo, que está no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, sobre um homem que foi tocado pelo remorso. O que aconteceu com essa pessoa? José Augusto era o nome do nosso personagem. Ele foi, na última existência dele, um médico parricida, o médico que matou o seu pai. Bom, ele se comunica
em uma reunião mediúnica, em 12 de maio de 1955, ele foi conduzido para essa reunião mediúnica por benfeitores espirituais. Ele comunica-se da seguinte maneira. Eu vou tentar colocar para vocês de uma maneira bem como aconteceu, para a gente entender o que o remorso faz em nossas vidas. Ele diz o seguinte: amigos, ofereço-vos o meu caso para que sirva de reflexão a todos os que tiverem oportunidade de ler ou de ouvir, que é no caso de hoje, né? Filho de pais com muitas posses, muito cedo perdi minha mãe e meu pai fiz tudo para que eu me visse, que eu ficasse em paz, que eu ficasse bem, para me ver feliz. Mesmo casado, ele continuou morando junto com seus pais. Ele teve 3 filhos, onde seu pai os embalou. Ele vivia em paz, mas a preguiça o conduziu ao hábito do jogo em noitadas alegres. Ele dissipou toda a sua fortuna, e assim veio aquela ideia terrível de matar o seu pai. O pai dele era um homem velho, diz ele, hipertenso, e a morte me deixaria dono de uma grande fortuna. Bom, nós já ouvimos tantas histórias dessa natureza, né? Ainda hoje, não precisamos, não é só lá em 1955, né? Ainda hoje a gente vê muito disso. Então, o que ele fez? Ele alimentou esse propósito de assassiná-lo, ele só estava esperando a oportunidade. Então, certa manhã, o pai dele foi consertar um relógio de parede, acabou caindo e se ferindo num dos pulsos. Por vários dias o pai dele andou com essa atadura no braço, e aí ele considerou o momento oportuno, o momento havia chegado para ele poder, matar o seu pai, na realidade. E no momento de que o pai se queixava de vertigens, ele não vacilou. Ele aplicou-lhe uma medicação para ele dormir, e depois de falar bastante sobre a saúde com o pai dele, ele levou o pai para um banheiro para fazer uma sangria, que ele disse o filho disse ao pai que seria necessário. E ele, como o filho era médico, o pai simplesmente obedeceu. Quando o médico percebeu que o remédio estava fazendo efeito, ele não vacilou e abriu-lhe as veias do pai. Bom, o pai percebeu a perversidade do olhar do filho, embora semi-vencido pela medicação que o filho havia dado a ele, ele encontrou forças para dizer no ouvido do filho: não me mates, meu filho. Ninguém suspeitou de nada. Passaram-se os dias e o remorso começou a pegar. Ele começou a sentir remorso. Ele vivia preso naquele banheiro, naquele local do crime. E lá ele constantemente ouvia a rogativa do seu pai: não me mates, meu filho. 2 anos se passaram, a família tudo fez, procurou todos os recursos possíveis, orações, socorros morais, físicos, enfim, tudo o que era possível para ver se esse nosso médico, o médico da nossa história, melhorava. Quando chegou o dia de tomar posse da herança, ao tomar banho, ele sofreu a ruptura de um aneurisma que o levou à morte. Da mesma maneira que o seu pai, ele então se despediu do corpo num banho de sangue. O remorso martelava-lhe o crânio. Partiu desta vida sem tocar na riqueza, na fortuna, na herança que ele havia conseguido pela sua loucura. Diz ele: não tenho palavras para descrever o inferno que me submeti. Sem remédio, nem tentaria explicar, diz ele, a minha desdita, pois não existe na terra algo que possa ser comparado ao meu estado de coração. Tamanha era a dor que ele sofria. Ele permanecia naquele banheiro o tempo todo, ou o banheiro permanecia nele. O meu pai sempre ali, fitando-me naquela água vermelha, e eu ouvindo a rogativa dele. Em vão procurei fugir, aniquilar-me, morrer de novo. Ele queria qualquer coisa. Tudo seria bênção comparado ao martírio que ele estava sentindo na sua consciência. Sentia remorso, era terrível o seu padecimento.
Ele foi arrancado dessa situação por piedosas mãos que o ensinaram a orar. Durante quase 3 anos, ele nos diz, partilho das preces, estudo e consolação de um grupo mediúnico, de uma casa espírita. Tenho aprendido a ser humilde e a esperar. Procuro converter meu arrependimento tardio em oração. Um dia, eu roguei aos meus benfeitores a felicidade de rever a minha vítima, a fim de mendigar o seu perdão. Aí foi quando os meus benfeitores nos colocaram de que eu era castigado por mim mesmo, que a imagem de meu pai agonizante no banheiro era fixação da sua alma, no quadro muito íntimo, que o seu pensamento dava vida ao remorso constante. Como nós vemos, Deus não castiga ninguém. Deus ama. Nós é que não conseguimos fugir da nossa consciência. Com certeza o médico da nossa história vai retornar aqui, sim, vai retornar se já não estiver entre nós, para resgatar a sua dívida. Não tem como, ele vai precisar resgatar. Nós voltamos a dizer que o remorso é a porta que se abre para assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Mas é preciso, o remorso por si só não resolve. É preciso trilhar o caminho da reparação do nosso equívoco, do nosso erro. Porque só assim estaremos quites com a lei. Não tem como outro pagar a nossa dívida. A nossa dívida tem que ser paga, vai ser paga e por nós mesmos. Não importa o que tenhamos feito. Que o nosso remorso, então, não seja como foi o de Judas e que não seja como foi o de Pilatos, mas que seja como aquele de Maria de Madalena, Paulo de Tarso, aquele que felicita, aquele que liberta, aquele que, apesar do remédio amargo que eles tomaram, né? Quem conhece a história de Maria de Madalena, de Paulo de Tarso, sabe o quanto eles daí sofreram naquela mesma existência para reparar, para resgatar as suas dívidas. Nós temos no livro Justiça Além da Vida, nós encontramos a seguinte colocação. Ele diz assim: Deus não condena ninguém. Todos nós erramos com frequência e não há na face da terra quem esteja livre de tropeços. Culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Eis aí um programa de amor que podemos estabelecer em razão das nossas quedas inevitáveis. Nós todos, nesse estágio evolutivo que nos encontramos, caímos. Caímos sim, mas nós temos que ter a coragem de nos levantar e fazer o caminho de volta. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Então isso quem nos diz é Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido, né, Divaldo Franco. Então, para tudo existe uma saída, mas depende de nós. Então, o quanto mais cedo, o quanto antes nós tentarmos trilhar o caminho de volta, melhor. Tenham um bom domingo e um bom dia a todos. Por isso essa doutrina é consoladora. Chico Xavier nos dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar hoje e fazer um novo final. Agradecemos a Isolema pela explanação desta manhã. Tenho certeza que essa reflexão falou muito aos nossos corações e que vamos sair daqui hoje um pouco melhores.